Enquanto a capital paulista sofre com trânsito caótico e custo de vida estratosférico, uma região a 100 quilômetros de distância está concentrando 26,7 bilhões de reais em investimentos industriais. Campinas recebeu 1/3 de todo o capital destinado à indústria em São Paulo entre 2022 e 2024. E isso não é acaso. É o resultado de um êxodo planejado dos bilionários, que estão criando o novo Vale do Silício brasileiro. Se você acompanha investimento imobiliário e valorização patrimonial, inscreva-se no canal agora e ative o sino. Deixe seu like porque o que vamos revelar aqui vai mostrar por que o interior paulista virou o destino dos ricos e por que Sorocaba e Campinas estão explodindo em 2026. Vamos direto aos números. Campinas concentrou 26,7 bilhões de reais em investimentos industriais entre 2022 e 2024. Do total de 82,7 bilhões investidos em São Paulo, a região de Campinas ficou com 32%. E o mais impressionante, esse valor quadruplicou em relação ao triênio anterior. Eram apenas 6 bilhões. Agora são 26 bilhões. Crescimento de 333% em 3 anos. E aqui está o primeiro looping que vou abrir. Por que os bilionários estão abandonando São Paulo? A resposta tem 3 camadas. Primeira camada: qualidade de vida. São Paulo capital virou caos urbano. Trânsito de 3 horas por dia. Poluição. Violência. Estresse. O empresário de alto padrão não quer mais isso. Quer morar bem, trabalhar bem e viver bem. Segunda camada: infraestrutura tecnológica. Campinas tem o Sirius. Esse é o acelerador de partículas mais moderno da América Latina. Um super laboratório que analisa materiais em escala de átomos e moléculas. E reúne pesquisas do mundo inteiro. Quando você tem estrutura de primeiro mundo, você atrai empresa de primeiro mundo. E empresa de primeiro mundo paga salário de primeiro mundo. Terceira camada: logística estratégica. Campinas está a 100 quilômetros de São Paulo. Sorocaba a 90 quilômetros. E agora, tem o aeroporto executivo mais exclusivo do Brasil. O Aeroporto São Paulo Catarina, localizado em São Roque, com pista de 2.470 metros. Maior que Congonhas. Maior que Campo de Marte. E operando 24 horas por dia. 375 dias por ano. E aqui está o segundo looping. Quanto custa ter um jato particular em São Roque? O Aeroporto Catarina abriga mais de 170 aeronaves. E está fazendo a 6ª expansão. Vai adicionar 3 novos hangares com 10 mil metros quadrados. Mais 15 mil metros quadrados de pátios. E a capacidade futura é de 4 vezes a metragem atual. Pode chegar a 200 mil metros quadrados. Não é aeroporto. É hub de aviação executiva. E o diferencial competitivo é brutal. O Catarina oferece serviço de bordo pela Fasano, tem controle de passaportes, entrada e saída internacional, e está a 1 hora de carro de Sorocaba e Campinas. O empresário acorda em Sorocaba, pega o jato em São Roque, e está em Miami em 8 horas, sem fila, sem estresse, sem caos de Guarulhos. E esse movimento não é isolado, é sistêmico, porque as grandes montadoras estão migrando para a região de Campinas. Great Wall Motors investiu 10 bilhões de reais em Iracemápolis. Hyundai colocou 5,5 bilhões em Piracicaba. Honda destinou 4,2 bilhões para Itirapina. São 19,7 bilhões só do setor automotivo. E isso gera empregos de alta remuneração, engenheiros, gestores, executivos. E aqui está o ponto que fecha o segundo looping. Onde esses executivos vão morar? Em Sorocaba. Porque a cidade entrou no top 10 nacional de demanda imobiliária no segmento de alto padrão. Subiu 9 posições no ranking em apenas 6 meses. E virou a única cidade não capital no top 5 de médio padrão. Isso não é coincidência. É consequência direta dos investimentos industriais. Sorocaba está recebendo empreendimentos de padrão internacional. O Grupo Planeta lançou o Boa Vista Square. Esse é o maior empreendimento da história da cidade. Um complexo multiuso com 2 condomínios residenciais, um condomínio comercial e um mall aberto ao público. Projeto urbanístico assinado por Jaime Lerner. Arquitetura de Königsberger Vanucci. Não é construção regional, é construção global. E o Hub Campolim, também do Grupo Planeta, vendeu 100% das unidades no lançamento. Eram 192 apartamentos Compact Premium. E esgotaram. Porque a demanda existe. E está crescendo. Porque o executivo que trabalha na Great Wall em Iracemápolis não quer morar em Iracemápolis. Quer morar em Sorocaba. Com qualidade de vida, com infraestrutura, com serviços.
E aqui está o terceiro looping. Quanto vale o metro quadrado em Sorocaba? Ainda está abaixo de São Paulo capital. Mas a valorização está acelerada, porque a demanda está superando a oferta. E quando você tem 26,7 bilhões de reais sendo investidos na região, você tem aumento de população de alta renda. E aumento de população de alta renda pressiona o preço do metro quadrado para cima. E tem outro fator crítico. Campinas não é apenas indústria, é pesquisa e desenvolvimento. A região concentra centros de P&D de ponta. Sirius, Orion, o Laboratório de Biossegurança Máxima, universidades de referência e empresas multinacionais que buscam conhecimento científico. Pirelli investiu 200 milhões em pesquisa de pneus sustentáveis. John Deere está desenvolvendo novos modelos de equipamentos. Quando você junta indústria com pesquisa, você cria ecossistema de inovação. E ecossistema de inovação atrai capital de risco. E capital de risco financia startups. E startups bem-sucedidas viram unicórnios. E unicórnios geram bilionários. É o ciclo do Vale do Silício. E está sendo replicado no interior paulista, com a vantagem de estar a 1 hora de São Paulo. E a comparação com o Vale do Silício não é exagerada, porque o Vale do Silício tem Stanford, Campinas tem Unicamp. O Vale do Silício tem aceleradores de partículas. Campinas tem o Sirius. O Vale do Silício tem aeroportos executivos. Campinas tem o Catarina. A infraestrutura é equivalente. E o custo de vida é uma fração. Um apartamento de 200 metros quadrados em Sorocaba custa cerca de 1,5 milhão de reais. O mesmo apartamento em São Paulo capital custa 2,4 milhões. Diferença de 900 mil reais. E com qualidade de vida superior. Sem trânsito, sem poluição. Com acesso a aeroporto executivo. E próximo das fábricas e centros de pesquisa. A conta é simples. E o movimento já começou. Empresários estão vendendo imóveis em São Paulo e comprando em Sorocaba e Campinas. Porque perceberam que não precisam mais morar na capital. Podem trabalhar remoto 3 dias por semana. E nos outros 2 dias, pegam o jato no Catarina. Mobilidade total, qualidade de vida máxima e custo inferior. E tem outro indicador que confirma o êxodo. A região metropolitana de São Paulo recebeu apenas 6,7 bilhões de reais em investimentos industriais entre 2022 e 2024. Campinas recebeu 26,7 bilhões. A capital recebeu 4 vezes menos que o interior. Isso é inversão histórica. Porque tradicionalmente a capital sempre concentrou os investimentos. Mas não mais. E a segunda colocada no ranking de investimentos é Sorocaba. A região administrativa de Sorocaba recebeu 14,8 bilhões de reais. Quase o dobro da região metropolitana de São Paulo. E isso explica por que Sorocaba entrou no top 10 nacional. Porque quando você recebe 14,8 bilhões em investimentos, você gera empregos, gera renda e gera demanda por imóveis. E aqui está o ponto crítico para o investidor. A janela de oportunidade está aberta agora. Porque os preços ainda não refletem completamente o impacto dos 26,7 bilhões que estão entrando na região. Quando as fábricas da Great Wall, Hyundai e Honda estiverem operando a pleno vapor, a demanda por imóveis vai explodir. E quem comprou antes vai surfar a valorização. O índice de demanda imobiliária já mostra isso. Sorocaba subiu 9 posições no ranking de alto padrão, subiu 8 posições no ranking de médio padrão e subiu 2 posições no ranking de padrão econômico. Crescimento em todos os segmentos. E o IDI avalia 77 cidades brasileiras. Sorocaba está entre as 10 mais aquecidas, sendo a única não capital no top 5 de médio padrão. E a infraestrutura está sendo construída agora. O aeroporto Catarina está fazendo a 6ª expansão. As fábricas estão sendo inauguradas. Os centros de P&D estão operando. E os empreendimentos imobiliários estão sendo lançados. Quando todos esses fatores se alinham, a valorização é inevitável. Não é questão de se, é questão de quando. E o quando é agora. Porque Campinas já concentra 1/3 dos investimentos industriais de São Paulo, Sorocaba já está no top 10 nacional. E o aeroporto Catarina já é líder em movimentos internacionais da aviação executiva. O novo Vale do Silício brasileiro não é promessa, é realidade. E está a 100 quilômetros de São Paulo. Os ricos já perceberam isso. Por isso estão abandonando a capital. Por isso estão comprando jatos e angarando no Catarina. Por isso estão comprando imóveis em Sorocaba e Campinas. Porque sabem que o futuro não está mais em São Paulo capital. Está no interior, onde tem qualidade de vida, infraestrutura de primeiro mundo e investimentos de 26,7 bilhões de reais.
E quem não perceber isso agora vai assistir à valorização de fora. Porque quando o metro quadrado em Sorocaba chegar a R$ 20.000, a janela terá fechado. Quando o aeroporto Catarina atingir capacidade máxima, as vagas nos hangares terão esgotado. E quando as fábricas estiverem operando, os executivos já terão comprado os melhores imóveis. Deixe nos comentários. Você investiria em Sorocaba agora, apostando no êxodo de São Paulo? Ou ainda acredita que a capital vai continuar concentrando os bilionários? E mais importante, você vê Campinas como o novo Vale do Silício brasileiro? Vamos debater aqui embaixo.